Olá galera do Pincelado do Saber, estamos aqui novamente para mais uma gravação. Hoje nós iremos comentar um pouco e rapidamente sobre a obra do famoso historiador Eric Hobsbawm, mais propriamente a primeira parte, chamada de Vistas Aéreas, esse é o título que ele dá, do seu livro A Era dos Extremos. Vamos lá então. Antes de começarmos a obra propriamente do Eric Hobsbawm, eu queria dar alguns recados para vocês. Como vocês viram no último vídeo, nós tivemos a presença mais que especial do Jonathan Menezes, que está fazendo doutorado na Unesp em Assis, em História. Ele comentou um pouco, ele também é professor de Teologia na Faculdade Teológica Sul-Americana, e ele comentou um pouco com a gente sobre a espiritualidade por uma visão mais teológica do que propriamente histórica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dele, e na descrição, ou o link para o blog dele, eu vou colocar logo na descrição do vídeo. Um outro recadinho. Eu gostaria de anunciar para vocês um canal de um cara que é muito massa. O canal dele é muito bom mesmo. Eu particularmente amo o vídeo dele, os vídeos que ele faz. Eu gosto da didática dele. Eu gosto de toda a forma e principalmente do conteúdo daquilo que ele apresenta. Um canal voltado realmente para as ciências sociais. Lá você vai encontrar comentários sobre Weber, Durkheim, Marx, comentário sobre os principais conceitos da sociologia clássica. Também você vai encontrar conteúdos das ciências sociais em geral, que é o canal do Robson Lima. É um canal super interessante. Eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo esse canal. Se inscrevam, curtam, compartilhem, aproveitem, porque realmente ele está usando a internet para algo bom. Foi um dos caras que eu mais assisti antes de prestar o vestibular. Realmente me ajudou, contribuiu muito para que eu pudesse ingressar na universidade, né? Então vamos lá. Acho que hoje é um pouco da minha praia, né? Que é a história propriamente dita, e hoje nós iremos comentar o livro A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm. A aula começa agora. Vamos lá! Para quem já sabe, né? Quem gosta de humanas geralmente não gosta de matemática, não gosta das exatas em si. E o Eric Hobsbawm era um desses caras, eu acredito, que ele não gostava de matemática. E como nós sabemos, nenhum historiador vai dar conta de descrever, ou melhor, de contar o que significa um século. Talvez você esteja dizendo, mas um século é 100 anos. Não. Para nós historiadores, não necessariamente um século se dá em 100 anos. Para Eric Hobsbawm, ele comenta que o século XX não durou 100 anos. Por isso ele chama o século XX de um breve século. Um século que foi encurtado, um século que foi apequenado, não no seu significado e não naquilo que ele representou para a sociedade, muito pelo contrário, um século importantíssimo para entendermos toda a conjuntura e toda a estrutura social da qual nós estamos passando pelo século XXI, mas ele diz que esse século ele foi pequeno à medida que o recorte historiográfico dele foi um recorte curto. Então, portanto, para o historiador Eric Hobsbawm, o século XX não foi de 1901, ou melhor, de 1900 até 1999. Não. Para Eric Hobsbawm, o século XX foi um breve século. Por isso, ele durou apenas de 1914, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, até 1991, com a queda do Muro de Berlim. O que nós temos, ou melhor, com o fim da União Soviética? O que nós temos, portanto,
com todo esse desenrolar da história. Eric Hobsbawm vai ser enfático em dizer que o século XX foi um século catastrófico. Foi um século cheio de guerra, foi um século cheio de devastações da humanidade. Para nós que estudamos história, podemos lembrar daquela escola que surgiu em 1932, chamada de Escola dos Análises, que nós dizemos ser uma refutação ao positivismo. Apenas um parênteses, estou abrindo aqui, tá? Positivismo, para quem não sabe, é aquela ideologia, corrente ideológica e científica que foi ideológica e científica que foi tratada ou que foi trabalhada e elaborada pelo Auguste Comte. O que então o Comte dizia para nós? Ele dizia que a humanidade passava por um progresso. O lema da nossa bandeira até hoje é ordem e progresso devido à influência kantiana e positivista da nossa república. O que ele queria dizer era o seguinte: a humanidade ela tem uma linha de evolução. Existem povos que são mais desenvolvidos e povos que são menos desenvolvidos. Nós atingimos então, passamos uma fase ideológica, uma fase que nós poderíamos dizer uma fase infantil, passamos então uma fase mais filosófica, que nós atribuiríamos a uma certa adolescência, quando as luzes começam então a se exaltar e os homens se dedicam à metafísica, à filosofia e toda essa questão propriamente do iluminismo, mas nós também chegamos a uma fase onde nós temos uma maturidade, que é essa fase da razão, essa fase da perfeição e do progresso, que é justamente essa fase da industrialização, do modelo capitalista de produção e tudo mais, que ele vai dizer que nós chegamos a essa maturidade. O que acontece exatamente nesse século XX? Por que surgem os análises? Nós dizemos que os análises ele surge como uma refutação à escola positivista. Porque em 1932 nós já tínhamos, ou já tinha acontecido na história a Primeira Guerra Mundial, mas não só a Primeira Guerra Mundial, também já havia acontecido na história a crise de 29, e os historiadores e a historiografia começam a se questionar: que tipo de progresso é esse? Que tipo de progresso é esse que nós matamos? Que tipo de progresso é esse que nós temos uma crise sistêmica? Que tipo de progresso é esse que nós estamos fazendo com o mundo? Então essa teoria historiográfica, positivista, política, dos grandes nomes, grandes acontecimentos e grandes fatos, ela não dava mais conta de explicar, né, a sociedade como um todo, porque a mensagem dela de progresso não condizia com a realidade, que não era nem um pouco uma realidade propriamente de progresso. Então, para quem não se lembra, essa escola historiográfica surge justamente no século XX. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que é justamente nesse século de catástrofe e essas catástrofes influenciaram o surgimento dessa escola historiográfica. É dentro desse contexto que o Eric Hobsbawm está afirmando o quê? Que o século XX é um século completamente, ou não diria completamente, mas boa parte do século XX é um século catastrófico. Eu estou agora fazendo uma intervenção de minha parte dizendo que, para ficar mais didático, o século XX é um século hobbesiano. É um século de estado de guerra constante. É um século onde é um século onde a vigilância se faz presente a todo o instante. É um século onde as investigações, é um século onde as desconfianças, elas fazem parte do contexto da sociedade mundial. O que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, que o século XX é um século conturbado. É por isso que dois acontecimentos conturbados, dois acontecimentos, vamos dizer assim, movidos pela guerra, gerados pela guerra, dois acontecimentos que nós podemos perceber claramente em ambos os lados, tanto no começo quanto no final. Nós podemos perceber clima tenso pela sociedade. É dentro desses dois eventos que Eric Hobsbawm vai dizer: é numa guerra que eclode, que se inicia o breve século XX, e é
no fim de um conflito chamado de Guerra Fria, que vai se dar o fim desse século. É um século que seu início e seu final é marcado por esse clima de tensão. Ok, então para Eric Hobsbawm, o século XX não vai de 1900 a 1999, o século XX vai de 1914 a 1991. Os dois eventos, Primeira Guerra Mundial, 1914, e o fim da União Soviética, 1991. Ok, vamos lá. O que Eric Hobsbawm vai continuar dizendo a respeito desse século? Eu gostaria então de apresentar rapidamente algumas coisas que o Eric Hobsbawm vai dizer. Eu gostaria apenas de ler alguns dos relatos das pessoas que experimentaram esse século, que eu acho interessante. Logo no início do capítulo, ele traz uma série de pessoas falando a respeito desse século. Então, um escritor da Itália, chamado de Primo Levi, ele diz assim: nós que sobrevivemos aos campos não somos verdadeiras testemunhas. Esta é uma ideia incômoda que passei aos poucos a aceitar, ao ler que os outros sobreviventes escreveram. Inclusive eu mesmo, que releio meus textos após alguns anos. Nós, sobreviventes, somos uma minoria, não só minúscula, como também anômala. Somos aqueles que, por prevaricação, habilidade ou sorte, jamais tocamos o fundo desse século catastrófico. Os que tocaram e que viram a face das górgonas não voltaram ou voltaram sem palavras. Esse século, lembre-se que nós não estamos falando apenas da Primeira Guerra Mundial, né? Estamos falando da Segunda também. Um segundo relato é de um músico da Grã-Bretanha, que vai dizer assim: se eu tivesse de resumir o século XX, diria que despertou as maiores esperanças já concebidas pela humanidade e destruiu todas as ilusões e ideias. Ok, vamos lá então. Primeira coisa que eu gostaria, ou melhor, primeira coisa não, porque a primeira coisa já definiu os dois, o início do século e todo esse clima tenso que o Hobsbawm diz sobre o século. Mas a segunda coisa que eu gostaria de falar é que para Eric Hobsbawm não há essa distinção clara de uma Primeira e de uma Segunda Guerra Mundial. Porque quando nós dizemos que acabou a Primeira Guerra Mundial, nós não podemos assumir que a guerra ela acabou. Porque o clima e a tensão de guerra entre as potências, elas se perpetuaram. E isso nós podemos dizer inclusive no pós-guerra. O que Eric Hobsbawm está dizendo é que o clima de tensão, o século hobbesiano, ele se perpetua de 1914 até 1991, inclusive na Guerra Fria. Então, o que nós podemos dizer é que houve uma guerra armada de 1914 a 1918 e houve uma guerra armada com utilização bélica, mas de 1941 a 45, né? Mas nós não podemos assumir que não houve a tensão durante todo esse período. Então, para Eric Hobsbawm não há essa distinção propriamente dita de Primeira Guerra, Segunda Guerra, porque o século todo passou por esse clima tenso. Correto? Então, primeira observação eu fiz: o Hobsbawm enxerga esse século do começo ao fim, um século hobbesiano de tensão. Segunda observação é que não há uma distinção propriamente dita de Segunda ou Primeira Guerra Mundial. Ok, agora, três coisas que o Eric Hobsbawm vai dizer. E isso eu acho importante de nós colocarmos na cabeça, gravarmos. Eu vou tentar ser o mais breve possível para que o vídeo não fique longo. Ele apresenta três coisas e para ele é o seguinte: o século começou de uma forma, o século vem de uma estrutura, de uma conjuntura social do século XIX propriamente dito, diferente da que ele termina, para entrar no século XXI. Então o que eu quero dizer é o seguinte: o século começa de uma forma, mas termina de outra. Há uma mudança no desenrolar desse tempo.
Ok? Há uma mudança enrolada desse tempo. O que ele vai dizer para a gente que são essas mudanças? Ele apresenta pelo menos 3 mudanças. Propriamente dito, ele vai dizer que o aumento da industrialização e tudo mais fez com que o mundo, em partes, saísse um pouco da Europa. Que o mundo pudesse vazar um pouco da Europa. Lembre-se que na consolidação do capitalismo, o que nós temos são indústrias, tecnologia e avanços científicos na Europa e nos Estados Unidos. Nós limitamos e nós conhecemos através desses povos. E se nós formos ver a própria história que nós formos estudar, nós estudamos uma história completamente europeia, eurocêntrica, o iluminismo. É uma história até mesmo machista, porque nós podemos acompanhar claramente a falta de estudarmos a participação da mulher na história, no decorrer da história, e nós vemos no decorrer de todo esse tempo uma história formada para a Europa. Ele vai dizer que no século XX rompeu-se as fronteiras e fábricas multinacionais e tudo mais puderam colocar as suas fábricas em outros lugares. O que nós estamos dizendo é que o capitalismo avançou além da Europa, que as indústrias avançaram além da Europa. Correto? Nós atravessamos, ou a Europa atravessou o Pacífico. O argumento primeiro é que, de certa forma, o século XX terminou menos eurocêntrico do que ele começou. Se nós formos pensar isso enquanto imperialismo americano, de fato isso é relevante. Mas ele vai fazer observação. Esse argumento ele não é tão forte e essa conclusão não é tão forte, porque por mais que as fábricas elas tenham se deslocado, a industrialização tenha se deslocado para além do oceano, né, as fábricas elas continuavam sendo europeias. Então um certo tipo de eurocentrismo, imperialismo americano se perpetuou ainda no século. Uma segunda observação que ele vai dizer, e eu acho que isso é importante de nós ressaltarmos, é que ele vai dizer que nós nunca vivemos uma época e um tempo onde houvesse uma integração social tão forte e tão latente quanto a que nós vivemos no século XX. Alguns dão nome desse fenômeno social de globalização. E de fato a globalização de alguma forma interagiu o mundo. Se nós olharmos para o surgimento da internet, o que é o mundo hoje, eu acho que Eric Hobsbawm estava muito certo naquilo que ele disse. Por exemplo, se eu não me engano, ou no começo desse livro, ou no começo do segundo livro, que é a Era das Revoluções, se eu não me engano propriamente dito, ele vai começar na introdução em algum desses 2 livros dizendo sobre o espaço geográfico que o homem na Revolução Francesa tinha para se deslocar. Se eu não me engano era de 15 mil quilômetros, a vida dele estava resumida naquele ambiente. Agora para pensar, a globalização, ela de alguma forma interagiu o mundo a ponto de fazer quase que aquele lema, ou que aquele ditado oriental, que o bater das asas de uma borboleta lá na China ou no Japão pode causar um furacão do outro lado do planeta. Eu acho que é basicamente isso, se nós formos pensar nessa própria relação que nós estamos tendo aqui agora. Porque a globalização ela faz isso. Eu estou falando aqui, eu não sei para quem eu estou falando, já tiveram pessoas do Rio de Janeiro que vieram procurar a respeito dos vídeos, já tiveram pessoas de Belo Horizonte, já tiveram pessoas de São Paulo que vieram conversar comigo a respeito desse vídeo. Ou seja, a minha vida, quando eu coloco aqui na internet, a globalização ela facilita a comunicação e nós podemos ver a própria questão desse momento conturbado que nós vivemos no país, os vários jornais internacionais dizendo a respeito do nosso país.
Ou seja, a nossa vida ela não está resumida mais em 15 mil quilômetros, porque os nossos meios de comunicação e de transporte, é disso que ele está dizendo, que o transporte, seja ele intelectual, informativo e abstrato, ou seja ele físico, concreto, o transporte, a comunicação de material e de informação, ela se tornou mais ampla no século XX de uma maneira que a humanidade jamais havia visto. Então nós temos um mundo completamente mais interagido, correto? Então esse é o segundo ponto. O primeiro ponto, que o mundo de certa forma teria ficado menos eurocêntrico do começo do início do século ao final. Um segundo parecer então é que nós vivenciamos uma interação social através da facilitação da comunicação e do transporte, como nós nunca vimos na história da humanidade. E o terceiro ponto é que essa arte que nós tivemos de desfazer as tradições, princípios e valores estabelecidos, vigentes, concretos e fundamentados que nós tínhamos. Esses princípios, de certa forma, eles foram se esvaindo, eles foram se perdendo, ou eles foram de alguma forma dando margem a novas maneiras de ver. O que eu percebi ao ler esse texto do Hobsbawm é basicamente isso. O Hobsbawm ele está dizendo que se encerrou algo em 1991 e que nós iríamos experimentar alguma coisa que é diferente daquilo que nós vivenciamos até 1991. Em outras palavras, muitas pessoas podem chamar essa nova etapa ou essa nova era de N coisas. Podem chamar de hipermodernidade, podem chamar de pós-modernidade, pode chamar de idade do caos, pode chamar, enfim, de vários temas ou de várias nomenclaturas pode se atribuir a essa fase. O fato é, eu abro novamente um parênteses para eu dialogar com o texto. Eu acho que a pós-modernidade ela não somente esvaziou o antigo e o velho, mas todas as vezes que se esvazia o antigo e o velho e vem ruir valores e princípios até então determinados, algumas coisas novas se apresentam. E daí a minha crítica à pós-modernidade não seria por uma falta de moral, mas talvez por um excesso de moral, né? O que nós abrimos um leque gigantesco a ponto de pessoas dizerem que nós não conseguimos acreditar em mais nada por mais de 2 horas. Que as informações acontecem a todo instante a sua vida é cheia de oscilação e tudo muda e tudo se transforma. Então, dentro desse raciocínio, eu diria que o Eric Hobsbawm está dizendo de uma nova etapa que nós vivenciaríamos. E é por isso que esses valores, de certa forma, eles se esvaem. Vocês podem perceber nitidamente que vários temas vieram à tona após no século XXI. Né? Nós podemos ver esse empoderamento das mulheres, o que é, a meu ver, benéfico. Nós podemos ver o quanto a ideia de família ela tem se transformado, ela tem deixado lugar para novas formações familiares serem embasadas. O Luc Ferry vai dizer que as pessoas hoje já não morrem mais pelas suas ideologias, como era no século XX, mas que as pessoas hoje conseguem morrer por pessoas. É por isso que há um novo olhar sobre a família, um novo apego sobre a família. Nós podemos ver temas como o tema de sustentabilidade ganhando o mercado e ganhando o discurso e os ouvidos das pessoas. Então, uma série de temas e uma série de valores começaram a vigorar que até então não vigoravam. Então, esses seriam os 3 pontos que o Eric Hobsbawm vai dizer. Ele vai dizer que esse terceiro valor, essa
esse esvaziamento dessa mentalidade até então vigente em partes, ela é talvez o fator mais importante do século. Agora eu queria falar relacionado ao seguinte, uma quarta observação, né? Eu comentei primeira questão, retomando, né? Para o Eric Hobsbawm, o século XX é um breve século porque é um século de catástrofe. É um século que o começo e o início é marcado pela tensão. A segunda observação que eu fiz é que para Eric Hobsbawm não necessariamente nós temos uma distinção clara do que seja a Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas que o século todo atravessou esse ambiente tenso, hobbesiano, né? de suspeita, de medo da morte violenta. A terceira observação que eu fiz é que para o Eric Hobsbawm o século começou de uma forma e ele terminou de outra forma. E ele traz elementos que indicam que esse século começou de um jeito e terminou de outro jeito. Vamos dizer, o século começou branco e terminou preto. Ou o século começou preto e terminou branco. Enfim, apenas para a gente colocar esse contraste propriamente dito. Ele traz 3 elementos. O primeiro é que o século terminou menos eurocêntrico do que ele começou. O segundo é que nós acompanhamos no final do século uma interação social causada pela globalização, na facilidade dos transportes e da comunicação, como nós nunca acompanhamos na história da humanidade. O terceiro elemento é que houve um esvaziamento dos valores morais, éticos que nós tínhamos no século XIX e no século XX. Para a entrada do século XXI, nós já não tínhamos mais esses valores, nós recriamos nossos valores, nós ressurgimos outros valores, enfim. É um momento diferente no final do século. Então esses 3 elementos dá base a esse terceiro tópico que eu estou dizendo, que o século começou de uma forma e terminou de outra. Quarto elemento, então, do texto do Eric Hobsbawm, eu queria ler na íntegra, para não ter nenhum problema até porque eu acho legal ler, às vezes, parte do autor e não ficar só no meu comentário. Mas ele vai dizer assim, lá na página 253, segundo a edição Companhia das Letras, a edição da editora Companhia das Letras. Ele diz assim: durante os anos 50, sobretudo nos países desenvolvidos, cada vez mais prósperos, muita gente sabia que os tempos tinham de fato melhorado. Especialmente se suas lembranças alcançavam os anos anteriores à Segunda Guerra Mundial. Contudo, só depois que passou o grande boom nos conturbados anos 70, à espera dos traumáticos 80, os observadores, sobretudo para o início de conversa, os economistas começaram a perceber que o mundo, em particular, o mundo do capitalismo desenvolvido, passara por uma fase excepcional de sua história, talvez única. O dourado fugiu com mais brilho contra o pano de fundo baço e escuro das posteriores décadas de crise. Entre 1945 a 1973, os países capitalistas tiveram um crescimento econômico muito grande, período em que o historiador Eric Hobsbawm chamou de a Era de Ouro do capitalismo, ou os Anos Dourados. Período esse que, segundo ele, foi foi marcado pelo crescimento econômico. Eu gostaria de parar o vídeo por aqui, então eu fiz 4 considerações e deixar essa consideração para um vídeo posterior, para que esse vídeo não fique muito grande. Espero que de alguma forma o vídeo tenha ajudado vocês. Por favor, gente, compartilhem o vídeo, divulguem o vídeo, se inscrevam no canal, curtam a página do Pinceladas do Saber, curtam os textos, leiam os textos, né? E se curtirem, curtam os textos, curtam os vídeos, as postagens, porque isso de alguma forma nos motiva
a continuar, a dar continuidade no trabalho. Qualquer coisa, vocês podem me encontrar via Facebook, pela página do Pinceladas do Saber, ou propriamente por aqui pelo o canal Pinceladas do Saber no YouTube. Eu agradeço a atenção de vocês, então fique até o próximo Pinceladas do Saber, continuando e falando especificamente a Era de Ouro do Capitalismo, segundo Eric